Sandrali, boa tarde, seja bem-vinda ao Saúde em Foco. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes do Saúde em Foco. É um prazer estar aqui novamente. E os números são assustadores, né? E, assim, o trabalho da atenção primária à saúde, nesse momento, ele é crucial para que a gente consiga informar a população, né? A gente sabe que existe uma grande parte da população brasileira que ainda não entende os riscos, a gravidade e como reconhecer os sinais e sintomas de forma precoce para que a gente consiga curar, né, ter a cura total, a remissão total do câncer. E na maioria dos casos tem como ter essa remissão se a gente tiver a percepção dos sinais e sintomas que são comuns em vários tipos de câncer e são preveníveis. Perfeito. Muito bem, quero mandar um abraço aqui ao JB, que disse assim: oi, boa tarde, cheguei agora, está em Brasília, Distrito Federal, muito obrigado, JB. A Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, lá em Coruripe, Dona Hilda, no Sítio Capim, o Luciano do Pastel do Fofão, aqui em São Sebastião, a Josi, lá em Palmeira dos Índios, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar do povo aqui, né? A Edneuza Gadi aqui, na líder comunitária do Manuel Teles. Um abraço aí, Manuel Teles, Cacimbas e Primavera, essa galera, todo mundo que tá ligado aqui. Você pode participar pelo 99639-8389 ou pelo nosso chat aqui no NN Play, nosso canal do YouTube, tá bom, gente? O assunto que a gente tá falando aqui com a Sandrali é a campanha de combate ao câncer, protagonizada aí pela Unimed Metropolitana do Agreste. Mas não só quer dizer respeito a quem é cliente, não. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida pra cá, que ela vai tirar essa dúvida para você. Você já teve medo disso? Já teve suspeita disso? Já teve algum problema relacionado ao câncer e você ficou boa? Você foi curado? Você foi curada? Tratou? Foi câncer de colo de útero? Foi câncer de quê? Que você foi tratado, foi tratada? Porque, Sandrali, eu estava falando aqui antes de você chegar, que tem pessoas até hoje que dizem assim, aquela doença. Não consegue nem falar. Não consegue nem falar câncer. Eu já falei lá na minha casa que é o seguinte: se Deus queira que eu não seja premiado com um negócio desse, mas se eu for, o povo vai saber aqui, nos microfones, a tela, porque você tem que tratar as coisas de frente. Verdade. Né? Verdade. Você tem que tratar os seus desafios de forma de frente e em pé. Aliás, eu quero mandar um grande abraço aqui para nossa querida Jaquilane Nemésio, né? Que brevemente a gente vai trazê-la aqui. A gente já trouxe ela aqui uma vez. Um abraço, Jaque, para você. Uma verdadeira guerreira, né? Uma batalhadora, uma lutadora contra essa doença. E eu vou falar um negócio pra você. Ela é um exemplo perfeito do que é se levantar e dizer assim: eu tenho câncer, mas eu vou vencer. Vou lutar com as armas que eu tenho. Vou lutar até quando eu conseguir vencer, né? E pra mim, ela já é uma grande vencedora. Pra mim, que a conheci sua irmã, né? A Gerlane. E pra mim, elas já são mais que vencedoras. Pelo fato de se levantar e dizer assim. Porque tem gente que realmente fica prostrado. Verdade. Né? A depressão vem, além de ter o câncer, vem a depressão. Pega, joga você no chão e diz assim: pronto, agora eu vou te matar mesmo, e vai, tá? E mexe com o sistema imunológico e atrapalha o tratamento e todo o andamento, né? Do processo de remissão da doença e de chances de cura. É verdade. Agora, Sandrali, como é que a gente faz? Quais são os principais tipos que vocês têm visto aqui na Unimed Metropolitana do Agreste, que vocês têm tratado? O que é que as pessoas... O que é mais incidente aqui na nossa cidade? Então, na Unimed, a estatística, os dados epidemiológicos não são diferentes do Ministério da Saúde e do INCA. Sim. Então, a gente tem um número bem elevado, né, de diagnósticos de câncer de mama. O de mama ele é bem incidente entre as mulheres. Como o mais incidente em relação às mulheres é o de câncer, aqui na região, eu achava que aqui na região Nordeste, um outro mais incidente era o de câncer de colo de útero. Só que não é na região Norte. Hoje o Brasil, região Norte, ela surpreende com relação aos números de câncer de colo de útero. E entre os homens, a gente tem uma incidência maior do câncer de intestino, né? Pela questão da gordura visceral, aquela gordurinha abdominal que a gente acha que não é nada. Que é simples, mas não é, porque ela vai se entranhando entre os órgãos e ela é muito prejudicial para a saúde. E temos também o câncer de próstata nas pessoas de idades acima de 50 anos e o de pulmão.
Né? E aí vem os outros naquela sequência de números, né, que vai caindo, mas tem um número ainda elevado. Mas os mais incidentes realmente que surgem mais, com maior frequência, são esses. Então, por isso que a Unimed reforça sobre a campanha de prevenção do câncer, que já é feita há mais de 16 anos pela Unimed Metropolitana, onde a gente envia uma guia já autorizada para a casa do cliente. E essa guia ele recebe e ele já pode procurar o serviço credenciado da Unimed e realizar o exame dele preventivo, né, para detecção precoce de qualquer sinal, de qualquer célula que possa ter ali presente naquele órgão que tem alteração genética que possa sugerir um câncer. E aí, assim, o nosso papel enquanto atenção primária na Unimed, ele é feito assim de forma muito positiva. E o que é que a gente mais orienta, André? Que a gente percebe muito. As pessoas, elas têm o hábito de fazer o exame e engavetar esse exame. Então, não engavete o seu exame. Pegue o seu exame, leve para o profissional da sua confiança. Seu profissional médico que te acompanha já a longas datas. Se você não quiser levar para qualquer profissional, escolha um profissional que você confie, que realmente seja da sua confiança. E pegue esse exame e mostre esse exame. Porque às vezes você lê o exame e tem a impressão de que está tudo bem. Às vezes pode ter algum sinal característico ali que pode passar despercebido, né, na hora de ler o exame. E a melhor pessoa para ler o exame preventivo, seja ele a citologia oncótica, a mamografia, a ultrassonografia mamária, o PSA prostático, o exame de cultura, de sangue nas fezes, a pesquisa de sangue oculto, seja a colonoscopia. Então leve para o profissional específico para ele poder ler esse exame para você. E também dá o aprazamento, né? A data de quando você precisa repetir esse exame novamente. Porque, por exemplo, a citologia, ela não precisa ser feita anualmente. Ela só precisa ser feita anualmente se a mulher tiver uma citologia alterada. Tem ali células que são atípicas da rotina ginecológica dela. Então, aí ela precisa fazer anualmente. Ou teve alguma célula que precisou retirar, fazer um tratamento mais específico, né, uma queimagem, e aí ela precisa repetir anualmente. Mas se esse exame não dá alterado, ela pode esperar um pouquinho mais, de 2 a 3 anos, para poder repetir o exame. Só que a Unimed, ela não espera isso. Ela envia anualmente para que as mulheres que não fizeram no ano anterior, ela consiga fazer de forma precoce e anual, porque na maioria dos casos a gente consegue prevenir em até 95% o risco de invasão celular desse câncer, quando a gente faz isso de forma precoce. Perfeito. Eu queria que você colocasse o fone, porque tem participação, tá ali o fone ali, ó. Tá? Porque tem participação pelo nosso WhatsApp aqui, é o Luciano, de São Sebastião, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Vamos ouvir o que é que o Luciano tá falando pra gente. Vamos lá. Boa tarde, André Peps, boa tarde aos demais aí da 91. André, manda um abraço aí pra dona Rita, aqui em São Sebastião, na rua José Falúcio, que não perde só o programa seu, é um ouvinte assíduo. Todo santo dia ela liga o rádio, tá ligado em você, André. Eu também, eu não tô mandando o zap direto pra aí, porque eu tava com problema no telefone, mas a gente sempre tá ouvindo, viu? Um abraço pra você, Deus abençoe, que melhoras pra você, meu amigo. Melhoras, vamos à luta. Bacana, muito obrigado, Luciano. Dona Rita, um grande abraço para a senhora aí em São Sebastião, na rua Josefa Lúcio, todos de São Sebastião, um grande abraço. Né? Vocês podem espalhar essa boa notícia aí em São Sebastião, que na 91, você sintonizando na 91.5, você vai ter um encontro marcado com o programa Saúde em Foco de segunda a sexta, das 13 às 14 horas aqui, tá bom? Nesse mesmo prefixo, ou então no nosso canal NN Play no YouTube, onde você tem imagem e som ao vivo. Um abraço aqui também, tá? Para Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, em Coruripe. Ela diz assim: nem eu, nem ninguém da minha família nunca teve isso, graças a Deus. Graças a Deus, Maria de Fátima. Obrigado aqui também, Ana Paula. E a Jo Salles Lemos, ela diz o seguinte: boa tarde. Excelente profissional, a enfermeira Sandreli. Parabéns, André Peps, por ter essa plataforma rica em informações que é o Saúde em Foco. Muito obrigado, Jo. Grande abraço para você. Muito obrigado aí também por ser esse cicerone, né? A ponte entre eu e a minha convidada de hoje, que é a Sandreli. Sandreli, você falou aí em 2 exames. Gente, tem 2 exames. Inclusive, eu estava discutindo um desses exames hoje com um profissional aqui do rádio.
em nossa cidade, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, tá? Dona Hilda no Capim, muito obrigado também pela sua audiência, tá? Um abraço aí no seu Francisco, no João, todos da sua família. Que é a colonoscopia. Sim. Muitas pessoas, gente, por incrível que pareça, ainda tem muito preconceito com 2 exames. É o exame do toque retal, quando é com o urologista, e também a colonoscopia, tá? As pessoas ficam pensando um monte de coisa, um monte de abobrinha que não tem nada a ver com o exame. Gente, a colonoscopia eu já fiz. Você está completamente sedado, né? Aquilo é um exame. Se ligue que você não vai ter uma relação sexual com o médico, não, tá? Vai falar mesmo aqui, né? Você não vai ter relação com o médico, não, nem com a médica, se for o caso, tá? É um exame, gente. É um exame que você faz via retal. Isso. Como tantos outros exames se faz via retal. Eu fiz uma... como é que chama aquele que bota na tomografia computadorizada, com contraste, por conta da diverticulite, né? Antes, há uns 2 anos atrás, eu fiz, chegou, e a menina só me disse na hora, viu? Eu não fui prevenido anteriormente, não. Ele disse, tem um negócio aí, viu, senhor André? Eu disse, que negócio? Se você tem um contraste pra tomar. Eu digo, beleza. Aí eu já eu disse, não, mas não é por aí não. Eu digo, oxi, é por onde? Disse, é um contraste retal, né? Disse, é. E eu fiz. E eu vou falar um negócio, gente. Você não. Pra você ficar vivo, você faz qualquer coisa, gente. Né? Saúde não se brinca. Dr. Herbert Toledo, um grande abraço. Meu cirurgião, foi um dos médicos que me operou, inclusive. Ele tem falado sempre, vou até trazê-lo aqui pra gente falar sobre isso. Gente, o câncer de colo retal é uma coisa silenciosa. Sim. Altamente perigoso por ser silencioso, Sandreli. Verdade. A gente, olha, você que gosta, e todo mundo gosta, e eu gosto também, né? Afinal de contas, igual aquela música lá do Rei, tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda. Né? É verdade. Gente, quem é que não gosta de uma picanha? Marco Aurélio, né? Arruma aí. Picanha, quem é que não gosta? Sexta-feira. Sexta-feira amanhã, feijoada. Vai arrumando, Marco Aurélio. Feijoada. Aquele cachorro quente, delicioso, né, Jô? Né? Lá do Come. Verdade. Come. Gente, tudo isso é muito bom, mas é bom com moderação. Né? Verdade. Sandra, ele fala um pouquinho aí dessa questão da prevenção que a Unimed faz, para que a gente possa, enquanto o Marco Aurélio coloca as imagens, para o povo ficar com água na boca aí. Né? Sim, então, não é que a gente vai deixar de comer, né, essas coisas que a gente tem à disposição, que são maravilhosas. Sim. Bom, Mas aí o que é que a Organização Mundial de Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Nutrição e a Organização Mundial de Saúde, enfim, inúmeros órgãos, né, que a gente tem aí, as pesquisas que não me deixam mentir, é que a gente consuma. Então é mais a questão dos fatores, André, comportamentais, né? Então a gente precisa modificar esses fatores que a gente tem no nosso comportamento do dia a dia. Sim. O alimentar, ele é essencial, ele é crucial para que a gente consiga ter um trabalho preventivo em relação à prevenção do câncer. E que eu não posso deixar de falar. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é que a gente consuma, no mínimo, 5 porções diárias, sendo 3 frutas por dia e 2 porções de hortaliças e leguminosas. Então, isso já é uma prevenção e tanto, e a gente sabe que muita gente tem um paladar infantil, né? Não consegue comer alimentos como hortaliças, verduras, legumes, e que são essenciais para a remissão do câncer, para que a gente consiga, tanto para quem já está em tratamento, como para quem está nesse processo, eu quero me cuidar para eu não evoluir e chegar a essa doença. Né? A gente sabe que no Brasil não é fácil se alimentar devido à questão dos agrotóxicos, né? Enfim. Mas se a gente não procurar ter uma alimentação saudável dentro do que a gente tem disponível, né? Nas feiras livres, no mercado. Olha que maldade aí. Meu Jesus. É verdade, é uma maldade. Uma hora dessa, olha, rapaz. Aí é cruel. Jô, tá vendo aí, Jô, essas imagens? Isso aí dá vontade do cara dar uma dentada na tela, né não? Quem tá acompanhando a gente pelo NNP, olha a feijoada que o Marco Aurélio arrumou pra nós, ó. De amanhã, eita, né? É verdade. Aí gente, tudo isso aí são guloseimas que estão... Olha que sanduíche belíssimo aí. É verdade. Né?
Aí, assim, não é que a gente não vai consumir, né? O ideal era que a gente realmente não consumisse, mas a gente sabe que é impossível alguém não consumir em algum Sim. momento. Sim. Mas realmente isso aí tem que ficar para as exceções do dia a dia. No dia a dia, a nossa alimentação, ela precisa realmente ter um padrão que favoreça o nosso organismo, né? Que seja mais saudável e, enfim, a gente tentar trazer isso para a questão da culinária, né? De fazer pratos que favoreçam o paladar e procurar esses alimentos que sejam mais saudáveis e reduzir o consumo de açúcar, que a gente sabe que é um alimento do câncer. E de sódio também. E de sódio, né? Tem o sódio também, que é outro veneno. As massas brancas, né? As farinhas brancas. Eu ia falar disso, olha, Sandra ali. Isso. É o seguinte, quando eu fiz a cirurgia, né? Sim. Aí eu tava no pós e eu comecei a estudar. Digo, a partir de hoje minha vida tem que mudar. Sim. Né? Dia 30, gente, vai fazer 30 dias que eu fiz a minha cirurgia. E vai fazer 30 dias que eu não tomo refrigerante. Faço não, Macoré. Aí é fuleiragem. Rapaz, o cara botou um prato de camarão ali. Falta 60 dias pro André Peps comer camarão, viu? Pois é. A Jo diz assim: a Unimed busca cuidar efetivamente dos clientes. Faça seus exames preventivos do câncer. Mantenha essa rotina de cuidados. O maior presente de Deus que Deus nos deu é a vida. Cuide bem dela. Bem falado aqui pela Jo. Sandra ali, em relação, por exemplo, você falou aí em sangue oculto. Gente, esse exame é um exame de fezes que você faz. Sim, super simples. Muito simples. Colhe as fezes, bota naquele potinho coletor. lá, no coletor, tampa, claro, né? Que você não vai levar aquele negócio aberto. Isso. Você leva lá pro laboratório da sua escolha, né? Verdade. Credenciado aí pela Unimed. Se você for cliente, se você não for cliente, você leva em qualquer laboratório, né? Que você tenha confiança. Sim. E pede para fazer uma análise. Por que, Sandra ali? Porque as pessoas pensam que vão ver o sangue nas fezes. Gente, isso pode acontecer? Pode. Em que ocasiões? Por exemplo, se você tiver aquelas varizezinhas no reto, chamada de veias varicosas, né? Dilatadas, hemorroidas. Hemorroidas, tá certo? Se você tiver hemorroidas, pode aparecer sangue nas fezes. E você pode... E outra coisa, aí é onde está o problema. Por que o exame se chama de sangue oculto? Porque você não vê. Isso. E quando você não vê, aí é onde está o perigo, porque significa que você tem um problema. Rapaz, é um exame tão baratinho, E gente. está oculto, né? E está oculto. Está oculto. Por exemplo, Sandra ali, precisa ficar fazendo sempre esse exame de sangue oculto? Não, esse exame ele só precisa ser feito. Quem é que precisa fazer? Pessoas acima, a partir de 50 anos de idade, que tem uma predisposição maior. E os dados mostram, né, que a incidência maior é nessa faixa etária, ou pessoas que têm um histórico familiar e já tenham, por exemplo, algum sintoma dor abdominal, constipação ou diarreia em excesso. Tinha um organismo normal, uma eliminação normal e de repente mudou do dia para a noite. Já tem histórico familiar de alguns casos de câncer de intestino, ou um caso, ou dois, ou pai, né, os parentes de primeiro grau. E sente a necessidade de fazer, junto com o médico, esse exame preventivo, que é um exame super simples e barato e prático, né? Então, as pessoas que têm esse perfil, elas têm que fazer a pesquisa de sangue oculto. E é justamente como você falou, nem tudo que aparece ali, né, na hora da eliminação no vaso, vai ser característico de câncer. De repente foi até um vasinho que dilatou, mas Exato. aí o que está escondido é o que realmente interessa no exame. Exato. Né? E um detalhe importante, gente, a água, tá? A hidratação é importante para a consistência do bolo fecal. Isso. E fibras. Você falou aí, e eu me lembrei aqui da questão do fermento, gente, de massa. Nossa. Tá? A massa, ela inflama o corpo humano. Isso. O pão branco é delicioso. Eu não conheço nada mais gostoso do que um pão francês. Mostra aí, Marcão. É delicioso, né? Não, quando você chega ali quentinho. Mas, gente, aquilo faz mal pra gente. E tem gente como eu, que se Valéria fizer uma carne moída pra fazer a macarronada e tiver pão francês lá, já vai lá pegar um pãozinho. eu pego o pão. Não, eu almoço pão com carne. Antes da macarronada. Não, eu não como mais a macarronada. Entendeu? De tanto que eu gostava de pão branco. E agora o que eu tô fazendo? Pão integral mesmo. Aquele que tem gosto de pó de serra mesmo. Não tem gosto de nada aquele negócio. Tem não. Né? Ou coisa ruim aquele pão. Mas, gente, é o seguinte, eu já cheguei nos 50. Eu já vivi mais do que eu já vou viver. Então, daqui pra frente, a ladeira tá descendo, eu tenho que me cuidar. Tem que se cuidar. E você que tá em casa, fala da sua experiência pra cá. Tem mensagem aí, Ariane, tem mais ou menos. Olha aí que coisa linda. Esse pão francês ali, aquela manteiguinha de lado, né não, Sandra ali? Diga aí. Com certeza. Mas o mal que isso pode trazer pra gente, inclusive, isso se converte em açúcar. As pessoas não pensam, né, Sandra ali?
Explica aí. Então, a partir do momento que você começa a mastigação, né? Já começa o processo de digestão, já começa a se transformar em açúcar na boca mesmo. O arroz, o pão, o macarrão. Então, já entra naquele processo de se transformar em fonte de energia em forma de açúcar. Então, não deixa de ser uma fonte de açúcar. Porque às vezes as pessoas atendem muito diabética e eles dizem, mas eu não como açúcar, então a minha glicose tem que estar controlada. Tá, mas e os outros alimentos, né? Uhum. Aí a gente tem que falar dos outros alimentos. O cuscuz, o macarrão, o pão. Não é que a gente vai deixar de comer esses alimentos, mas procurar os integrais, procurar associar isso às hortaliças, às verduras, às carnes magras. Isso. Então, você falou aqui das hortaliças e eu fui ontem fazer compra aqui disso aqui no mercado público. Uhum. Olha, gente, vou falar um negócio para você. Em relação a alguns países, inclusive da Europa, que são países mais desenvolvidos, vamos dizer, industrialmente, comercialmente, mais que o Brasil, você não encontra a variedade, Sandra Lee, que nós temos no Brasil. Isso. De frutas, verduras. Gente, é muito barato. A gente tem uma riqueza no país. Muito grande. Diversidade enorme. Tá? Muito grande. A gente tem uma diversidade enorme de frutas, verduras e hortaliças aqui no Brasil. Aí veja como é o brasileiro, viu? Você falou aí de agrotóxicos, né? Não vou comprar alface não, nem tomate, porque tem muito agrotóxicos. Tá bom. Mas aí em Arapiraca tem uma feira de orgânicos. Aí você chega lá na feira de orgânicos, o pessoal planta sem agrotóxicos, mas é muito caro. Orgânico é muito caro. Então, o que você quer? Né? Realmente assim, tem uma faca de 2 legumes, né? Tem uma parte da população que realmente não tem esse acesso, não tem essa condição de comprar talvez na feirinha de orgânicos, mas tem acesso à feira livre, entendeu, André? Então, é pior a gente deixar de comer aquele alimento que a gente sabe que é saudável e que tem um preço acessível. Por exemplo, a batata doce é uma coisa que você encontra em toda esquina para vender. E é um alimento riquíssimo, né, de carboidratos complexos. Sim. E para o diabético, por exemplo, é excelente, é excepcional comer uma batata doce. Então, a gente ir para essas fontes, porque às vezes pode ter também a falta de noção do que comprar quando você vai fazer a sua feira, né? Então, fica até a dica para você, para trazer uma nutricionista para ela orientar a população em relação ao que comprar, né? O que colocar na minha mesa em relação a... Dona Renata Medeiros, está convocada, viu? Para a gente conversar aqui. O que colocar, a Renata fala muito bem disso. Ela tem um projeto que ela acompanha em Messias, na cidade dela, que é muito bonito, inclusive, voltado para a agricultura com jovens, que acho que ela tem muita coisa boa para passar. Vou falar com a presidência aqui da CPI para a gente convocar condução coercitiva da nutricionista Renata Medeiros para cá. Isso. Ela não querendo, a gente traz assim mesmo. Isso. A Renata vai falar muito bem disso, a questão do aproveitamento da agricultura, do que a gente tem do campo para nossa mesa. Ela vai falar de forma excepcional sobre isso. Mas enfim, a gente tem uma diversidade, né, como você falou. Então, um dos pontos comportamentais que a gente tem que modificar é realmente a questão alimentar. Sim. Um outro ponto fundamental é a questão da atividade física, né, do sedentário, sair do sedentarismo. Que a gente sabe que mais de 50% dos brasileiros hoje estão sedentários, já tinham um perfil sedentário, e com a pandemia isso agravou bastante. Sim. Então, o sedentarismo, ele é um fator de risco, sim, porque ele desestrutura, ele desequilibra os nossos hormônios, né, nossa estrutura hormonal aí do corpo. Então, a gente precisa de um equilíbrio hormonal, precisa dormir bem, precisa melhorar o sistema imunológico. Então, ela tem esse papel preventivo. E, por exemplo, os pacientes que estão em tratamento para o câncer, mulheres, já foi feito um estudo com mulheres com câncer de mama, que tiveram uma redução da sintomatologia e da gravidade do câncer em 25% a 30%, com a atividade física, fazendo atividade física regular. Uhum. Então, ela tem um papel essencial também. Então, não adianta a gente dizer que é só um fator, é uma tríade, é um conjunto, né, de fatores que vão se agregando e favorecendo no processo de prevenção, realmente. E outra coisa importante, né? O comportamental seu e meu influi bastante nisso. Sim, né? Com certeza. Mudança de hábito. A Unimed tem uma campanha que é Mude um Hábito. Isso. Né? Se você mudar um hábito, né? Por exemplo, se você adquirir o hábito, por exemplo, de fazer a caminhada ali no bosque todos os dias, ou 3 vezes por semana, 3 vezes, segunda, quarta e sexta você faz ali
40 minutos de caminhada, é 2 voltinhas que você dá ali no bosque. Só basta isso. Verdade. Vai no horário bacana, vai no horário entre 6 ou 5, se você quiser. 5 e 8 da manhã, que o sol ainda tá um pouquinho baixo aqui em Arapiraca. Ou então vai no finalzinho da tarde, 5:30 pra frente ali. Né? Tem gente bonita passeando por ali, gente caminhando, pedalando, andando de skate, enfim, correndo, né? Verdade. Não tem uma justificativa. Não tem. Para não participar. De dizer que tem custo, que é caro, né? Bota um tênis, ou então tem gente que vai caminhar de Havaiana, né? Tem mais participação aqui pelo 996398389. Libera, DJ Ariane Guedes. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Estou aqui também ligadinha. Manda sempre um alô pra Neide. Que a Neide sempre tá ligadinha no seu programa, viu? Com André Pepe. Boa tarde. Boa tarde, Neide. Obrigado pela lembrança. Se você não mandar mensagem, eu não me lembro. Eu tô ficando velho e aí esqueço das coisas. Mas muito obrigado pela sua audiência de sempre. É bom que a Neide sempre tem até a vinhetinha, né? Não é? Já né, joia? Bastante. A Jo diz o seguinte, viu, dona Valéria Pepes? Esse 50 tá sarado, Valéria. Você se ligue, viu? Saúde em Foco, entrevistando a enfermeira Sandra Lee, da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. E o assunto é campanha de combate ao câncer da Unimed aqui. Sandra Lee, a gente já falou de vários assuntos aqui, como colonoscopia, o exame de sangue oculto nas fezes, falamos da aquisição aí por parte das pessoas de hortaliças, frutas, verduras, enfim, né? E o que é que a gente pode falar mais aqui? Como é que essa campanha visa pegar o usuário da Unimed, aquele que faz uso do seu plano de saúde, né, com consciência, para que ele possa se cuidar? Afinal de contas, a máxima é verdadeira e é fácil. É melhor prevenir do que remediar. Verdade, André. Então, a Unimed, ela tem um papel fundamental, né, nesse processo de prevenção, de atenção primária à saúde. É um trabalho sério, que já é feito há mais de 16 anos aqui na cidade, como eu falei, para os seus usuários. E a Unimed envia essa guia, né, de acordo com o que ela busca desses clientes que estão na faixa etária de maior risco para o câncer, para alguns tipos de câncer que são mais incidentes. Então, câncer de mama, câncer de ovário, né, câncer de próstata, o câncer de intestino, que a gente tem visto um aumento volumoso, né, de pessoas com câncer de intestino, devido a essa questão do estilo de vida. E aí a Unimed consegue captar quem são essas pessoas que estão na faixa etária e não realizaram o exame. Então ela faz uma busca via sistema, emite essa guia chega na residência da pessoa já autorizada, do cliente. Então não tem como ele dizer que não recebeu, porque ele vai receber, né, via correio. Se ele não receber, ele já conhece a campanha da Unimed, ele sabe que pode recorrer lá à medicina preventiva, a atenção primária à saúde, o personal, se for cliente personal, e a enfermeira ela vai emitir essa guia junto com o pessoal da tecnologia da Unimed, e não tem como ele ficar sem fazer esse exame. Ele só não vai receber essa guia se ele tiver feito num período menor que 1 ano, mas se ele tiver um período igual ou maior que 1 ano que ele realizou esse exame, ele vai estar recebendo a guia em sua residência. Então a Unimed ela reforça essa campanha, né, esse ano mais do que nunca. A gente sabe que o período de pandemia, muita gente ficou sem fazer, né? Por um período aí aproximadamente de 2 anos, as pessoas ficaram com medo de ir ao médico, de procurar o seu especialista para fazer o seu exame preventivo, para detecção precoce. E o nosso objetivo é justamente esse, dar continuidade a esse trabalho, que é fundamental, é essencial para a cooperativa. A diretoria, os colaboradores, todo mundo sabe a importância dessa campanha e ajuda nesse processo. As pessoas ligam para lá, eu quero a minha guia, eu quero fazer o meu exame. Ninguém fica sem fazer esse exame, porque chega na gente. Todo mundo, pessoal do comercial, financeiro, todo mundo é engajado com essa campanha. Então, nenhum cliente Unimed que está na faixa etária da campanha fica sem fazer esse exame de caráter preventivo e de forma precoce. E a gente tem vários cases de sucesso lá na Unimed, viu, André? Em relação a casos que a gente obteve sucesso já por conta do resultado da campanha. Joia. Qual é a faixa etária? A faixa etária, por exemplo, da guia para pesquisa de sangue oculto nas fezes, todos os beneficiários a partir de 50 anos de idade que não realizaram no período de 1 ano, eles vão estar recebendo a guia em casa, sua residência. As mulheres
A partir dos 45 anos de idade vão estar recebendo a guia de mamografia digital também. As mulheres a partir de 25 até 64 anos de idade vão estar recebendo a guia de citologia oncótica para prevenção do câncer de colo de útero. Os homens, a partir dos 50 anos, também vão estar recebendo a guia para o câncer de prevenção de câncer de próstata, né? O PSA. PSA. Isso. E os principais que a gente tem lá são esses 4. São os que a gente envia guia da campanha anualmente há mais de 16 anos. E a gente obtém um sucesso assim em relação a esse processo de prevenção com essas faixas etárias, que são as faixas etárias de maior incidência nesses tipos de câncer. Uhum. Olha só, câncer é o nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças, gente. Mais de 200 doenças. Vou falar aqui, por exemplo, os tipos de câncer que podem, agrupados aqui em categorias mais simples, você pode entender em casa aí, é o seguinte: os carcinomas, eles começam na pele ou nos tecidos que revestem ou cobrem os órgãos internos. Existe um número de subtipos de carcinoma, incluindo aí o adenocarcinoma, o carcinoma de células basais, carcinoma de células escamosas e carcinoma de células de transição. Tem os sarcomas, que começam no osso, cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outro tecido conjuntivo ou de suporte. Tem também as leucemias, que começam no tecido que produz o sangue, né? A medula óssea, que provoca um grande número de células anormais que entram na circulação sanguínea. Tem os linfomas e os mielomas, que começam nas células do sistema imunológico, sistema de defesa da gente. E tem os cânceres do sistema nervoso central, que começam nos tecidos do cérebro e da medula espinhal. O que é que isso traz pra gente aqui? Por exemplo, existem, né, neoplasias, os cânceres são chamados também de neoplasia. Quando você fizer um exame e tiver lá, gente, não procure saber disso no Google. Dirija-se ao seu médico de confiança, porque nessa André, as pessoas têm uma ideia de que você tem câncer, você vai morrer. Eu vou morrer, vou morrer. Tem essa ideia errada. Porque no meu tempo de criança, primeiro que era raro você encontrar uma pessoa que tivesse câncer. Verdade. E as coisas vão evoluindo, algumas para melhor, outras não. A nossa alimentação, infelizmente no Brasil, é muito pobre de fibras e muito rica em gorduras, e a gordura ela favorece o surgimento de vários tipos de câncer, inclusive o do intestino, que você bem falou aqui, Sandra Lee. Você falou inclusive de um aumento significativo. Como é que vocês chegaram a esse diagnóstico? Como é que vocês chegaram a esses números? Claro que isso aí foi por incidência. Sim. Né? Foi por incidência. Como é que foi isso? Isso aí aconteceu nesses dois anos de pandemia? Então, antes da pandemia, a gente já tinha percebido, né, um aumento no número de casos. E com a pandemia, a gente veio a ver esse aumento de acordo com os resultados, né, com os diagnósticos e os encaminhamentos que são feitos. Então, dentro desses cases de sucesso, por exemplo, né, a gente tem um número geral que chega a essa incidência, a esse número de casos que foi visto. E tem também os cases de sucesso que deixam a gente muito feliz, como, por exemplo, um sangue oculto, uma pesquisa de sangue oculto que deu positiva e o paciente foi a tempo. Inclusive, ele procurou um dos nossos cooperados, Dr. Herbert, né? Sim, Herbert Toledo. E aí ele tinha um pólipozinho, e aí ele conseguiu retirar esse pólipo de forma precoce e prevenir um futuro câncer de intestino que poderia aparecer aí posteriormente com 2, 3 anos. Então a taxa de incidência ela é baseada nisso, né? No total de guias enviadas e no total de guias realizadas e com números positivos de pesquisas. É importante você falar sobre isso, tá? O pólipo, gente, ele é retirado, ele é ressecado, né? Como se fala na medicina. Ele é retirado por colonoscopia. Isso. Tá? Um exame que você faz sedado, e tudo que é retirado da gente, seja por cirurgia ou por exame, qualquer parte, ela é enviada para biópsia. Isso é uma obrigação, tá? Então, o que é que se faz? Quando eu fiz a minha colonoscopia, tinha um pólipo também lá. Até hoje sei o nome dele. Pólipo céssio serrilhado. E é um tipo que é um precursor de câncer. Gente, todo pólipo, ele é um precursor de um câncer. Não quer dizer que eu tinha. Se eu tivesse, eu já tinha dito, né? Foi feita uma pesquisa desse pólipo e apenas não era cancerígeno. Mas
se eu não tivesse feito o exame da colonoscopia, com o passar do tempo, ele poderia evoluir para um câncer. Isso. E aí ocorrem as mutações celulares, né? Dentro daquele pólipo, daquele tecido, aquele corpo estranho que está ali, diferenciado, né? Aquele tecido celular diferenciado, e ele vai tendo mutações. E aí quando você deixa isso a longo prazo, é quando você chega já numa fase tardia, talvez, do câncer. Exatamente. Ou seja, eu tenho que voltar, na realidade, por ter feito a cirurgia esse ano, se eu não tivesse feito a cirurgia esse ano, né, eu teria que ter feito uma nova colonoscopia para verificar como é que estava. Como a cirurgia viram tudo que estava lá dentro, né? Inclusive conversei com o Dr. Herbert sobre isso. Um grande abraço, Dr. Herbert Toledo, e a toda a sua equipe aqui no Santa Fé, pelo excelente atendimento e acolhimento que você tem ali. Era para estar fazendo esse ano, para estar vendo, mas como eles já viram o que estava lá, André, tá tudo bem, agora tá tudo bem. Mas muito provavelmente no ano que vem eu preciso fazer novamente uma nova colonoscopia. Você quer saber o que é ruim da colonoscopia mesmo? É o preparo da colonoscopia. Só. O exame em si, você não sente mais nada. Quando eu saí de lá, eu saí tranquilo. Não dá para você dirigir, você tem que ir com alguém, né? E tem que ser acompanhado. Na sala você tá sozinho, você é sedado, muito bem acompanhado dos profissionais que estão ali com o Dr. Herbert. Eu tô falando dele porque estou citando tanto o nome dele, a minha experiência com esse excelente profissional, tá? E também cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, um dos diretores, inclusive, da Unimed aqui. Então, gente, assim, não brinca com isso não. Seja você homem, seja você mulher, não brinca com isso não, tá? A esofagite de refluxo gastroesofágico. Que é um precursor, né, também. Isso, não brinca com isso. Vai lá e faz uma endoscopia, né, não, Sandra? Sim, com então, certeza. Vamos lá, vamos falar mais aqui. Então, eu queria reforçar aqui, André, sobre o papel, né, a gente tem a Unimed, e através da Unimed a gente tem o setor de medicina preventiva. E o que é que a gente faz lá no setor de medicina preventiva, que muita gente me pergunta? Que é medicina preventiva, né? Então a gente faz um trabalho de atenção primária à saúde, né? Então o corpo médico, né, os cooperados, a gente tem alguns cooperados de referência lá. A nossa cooperada de referência é a doutora Lúcia França. Sim. Que é a responsável pela medicina preventiva. Legista. E é nossa superintendente. E a gente tem toda uma equipe multidisciplinar por trás desse setor para dar suporte, né, aos nossos clientes, usuários. E também tem as campanhas de responsabilidade social, onde a gente leva a nossa informação, nossos conhecimentos sobre saúde para a população em geral. Quando a gente tem essas oportunidades de atuar na parte de responsabilidade social. E não deixa de exercer o nosso papel enquanto profissional. Então, dentro da campanha de prevenção de câncer, que na Unimed ela não acontece só em momentos pontuais, a gente faz isso durante todo o ano, para aquele cliente que chega lá com o resultado de exame, que está assustado porque acha que já tem um câncer. Então, a gente tem todo um trabalho ali por trás, né, com uma equipe que faz um trabalho preventivo para qualquer cliente Unimed. Então é um bônus que não é qualquer Unimed que oferece não, viu? É verdade. É uma bonificação. A gente tem um setor de medicina preventiva que oferta uma atividade física, um trabalho psicológico, né, com terapia psicológica, com grupo terapêutico, com a enfermagem, traçando o plano de cuidados, né? Porque a gente atua nessa linha de cuidados do paciente, mostrando para ele tudo o que ele precisa fazer pontualmente durante o ano para ter realmente qualidade de vida. Tem o trabalho da nutrição, que é essencial, fundamental, e aí a gente mostra para ele como é importante, sensibiliza para que ele siga essa linha de cuidados dentro da equipe de saúde. E tendo o suporte, né, do cooperado médico ali, que eu sempre estou em parceria com os cooperados, preciso muito deles, porque eles têm um papel fundamental, né, nessa linha de cuidados aí, nessa linha anual que a gente faz com cada cliente. Então a gente tem grupos de hipertensos, diabéticos, pessoas saudáveis que estão dentro do Mude um Hábito, que querem mudar, modificar o estilo de vida e estão preocupadas realmente em seguir com saúde, envelhecer com saúde. Então a gente tem um grupo jovem também que é acompanhado pela medicina preventiva hoje, e a gente dá todo um suporte de assessoria, de cuidado, de planos de cuidados, linhas de cuidados, não só para eles, mas para os colaboradores da Unimed também. Então a Unimed tem esse trabalho preventivo já de longas datas. Bacana. Tem um negócio interessante que você falou aí, importante, que onde tem plano de saúde negando o exame, a Unimed está ofertando. Né? Porque
Assim, é uma coisa que talvez alguns clientes digam, "Oxe, mas eu nunca recebi". Aí a gente vai ver se esse cliente está dentro da faixa etária. Do perfil, né, da campanha. E se ele não procura o médico dele, o especialista dele, para fazer aquele exame anualmente. Porque se ele procura, ele não vai sair ali dentro do sistema de informação, não vai conseguir captar. Sim. Né? Que ele já fez. Então, esse daqui a gente não precisa mandar porque ele já realizou. Então, tem essas individualidades aí, esses adendos que a gente precisa considerar dentro da campanha. Perfeito. Sandrelli, tá rolando uma campanha do Dia dos Pais ainda, né? Então, tá rolando a campanha do Dia dos Pais. Eu não tô muito por dentro da campanha. Certo. Mas a gente passa as informações para você. Certo. Se tiver a informação, já pode divulgar. Jô, se quiser mandar aqui, já manda pra gente divulgar. É o seguinte, a campanha do Dia dos Pais é o seguinte, é uma campanha de vendas, isso, né? Que você tem aí carência zero nas consultas e exames simples para toda a família e 10% de desconto exclusivo para o paizão. Tá certo, gente? Então, ó, tá rolando a campanha ainda, até o dia 31 desse mês, tá? Então, você liga agora 3521-9400, seu papai vai ter carência zero para consultas e exames simples para toda a família, carência zero para todos os exames simples, exame de sangue, né, e tal, fezes, enfim. E você tem também 10% de desconto exclusivo para o papai. Então, liga agora 3521-9400 para quem está em Arapiraca, quem está em Penedo é o 3551-2218 e para quem está em Delmiro Gouveia região é 3641-1412. 3641-1412 para quem está em Delmiro, em Penedo 3551-2218 e em Arapiraca 3521-9400. Sandrelli, mais alguma coisa que você tem para dizer para a gente aqui? Por exemplo, eu tenho para falar o seguinte, tá, gente? Olha só, metade do total de homens e 1/3 das mulheres irão desenvolver um tipo de câncer em algum momento das suas vidas. Atualmente, milhões de pessoas estão vivendo com câncer ou já tiveram e trataram uma neoplasia, um crescimento anormal aí das células. O risco de desenvolver vários tipos de câncer pode ser reduzido com mudanças no estilo de vida, aquilo que a gente falou aqui com a Sandrelli. Da pessoa, por exemplo, não fumar, limitar tempo de exposição ao sol, ser fisicamente ativo, fazer alguma coisa, mexer o esqueleto, né? E também manter uma alimentação saudável. Lembrando que essa atividade física, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é em média 300 minutos por semana, tá? Não é que você precise começar já com essa quantidade de minutos. Sim. Você pode começar com a metade. Sim. Tá bom? Perfeito. E aí, aos poucos, você vai aumentando e isso aí vai dar uma média de 50 minutos diários a cada dia da semana, pelo menos 5 a 6 vezes por semana. 6 vezes por semana. 50 minutos, né? 30 vezes 5 dá 3 vezes 5, 15, 150 minutos, né? Uhum. Semanais. Faz 30 por dia durante 5 vezes na semana, né? Já chegou. Já dá pra começar. Perfeito. Tá? Perfeito. E uma outra orientação, André, que eu tenho percebido muito é a dificuldade das mães em amamentar. Então, amamentar, ele faz parte do processo de prevenção também do câncer de mama. Além de prevenir a obesidade infantil, favorece os casos de prevenção também de câncer de mama, porque ajuda na questão da organização dos hormônios, né? Equilibra os hormônios nesse processo de amamentação. Então, no mínimo 5 a 6 meses é o ideal, acima de 6 meses de amamentação, para ajudar também no processo de prevenção do câncer de mama. Perfeito. Tá? Que é um outro fator preventivo, que a gente não fala aqui, mas é fundamental. A gente tem também vacinas, né, que ajudam nesse processo. Não quer dizer que a vacina vai fazer tudo sozinha. Sim. Mas que ela favorece, como por exemplo a de hepatite B, para prevenção do câncer de fígado. Lá na Unimed? Não, na Unimed não. Eu falo em caráter de saúde pública, certo, né? Pelo certo. SUS. Sim. Então a gente tem à disposição nas unidades básicas a vacina de hepatite B para a população em geral. Tem a de HPV para crianças, vacina da gripe, né? Para crianças a partir de HPV a partir de crianças de 13 anos. Isso, né? De 9, as meninas de 9 e os rapazinhos de 13. Os meninos a partir de 11 já podem tomar. Então baixou. Certo? As meninas a partir de 9 até 14 anos e os meninos de 11 a 14 já podem tomar a vacina contra o HPV, que é um dos precursores do câncer de
colo e de pênis também. Sim. Tá? E de boca, porque pode surgir na boca, Sim. dependendo do nível de contágio, que pode ser via sexual, e aí ele pode surgir também na via oral, na cavidade oral. E aí a gente tem que falar do HPV, porque é uma coisa que não se fala muito. Sim, né? verdade. Então faz parte também do processo de prevenção do câncer de colo, de pênis e cavidade oral. Perfeito. Muito bem. Comecei com a Sandra Lee, que é enfermeira aqui de atenção básica da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano, com a campanha de combate ao câncer. Sandra Lee, muito obrigado pela concessão da entrevista. A todos da Unimed Metropolitana do Agreste, muito obrigado também pela parceria de sempre, tá? Sandra Lee, desejo para você um ótimo final de semana, tudo de bom. Deus abençoe você, seu trabalho, e a todos os que abraçaram e abraçam essa causa de fazer prevenir, né? As pessoas, é melhor prevenir do que você tratar. Então, mais uma vez, muito grato pela concessão da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no Saúde em Foco, e queria só parabenizar aos psicólogos, né? Hoje é o dia... E os psicólogos e os corretores de imóveis. Hoje essa galera aí tá comemorando o seu dia. Todos os psicólogos da Unimed Metropolitana do Agreste, os seus contratados, né? Seus parceiros aí da psicologia, grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, e aos corretores e corretoras de imóveis também, que levam sonhos. Afinal de contas, um dos papéis mais importantes da vida da gente, a gente assina com o corretor de imóveis quando a gente compra uma casa, um apartamento, né? Enfim. Verdade. Parabéns a todos. A minha admiração e o respeito aí por todos vocês, psicólogos e corretores também. Bacana.